Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o desaparecimento do menino de Somosierra, que é considerado pela Interpol como o caso de pessoa desaparecida mais enigmático da história da Europa. Vamos aos fatos. Juan Pedro Martínez Gomes, esse menino que você vê aí ao meio, nasceu em 1º de janeiro de 1976, na cidade de Múrcia, na Espanha. Era filho único de Andrés Martínez Navarro e Carmen Gomes Legas, dois devotos católicos que criaram o menino também no catolicismo. Juan Pedro era conhecido por ser um menino modelo, mantinha uma excelente relação com a família materna e era bastante obediente, tirando também excelentes notas na escola. Como presente pelas boas notas tiradas, o pai, Andrés, se comprometeu a levar o filho para conhecer a cidade de Bilbao, ao norte da Espanha, atravessando assim quase todo o país, conforme você consegue ver aí no mapa. Andrés, o pai, era caminhoneiro, fazia viagens constantes e queria levar Juan Pedro em uma dessas viagens, não apenas a título de recompensa pelo desempenho escolar e pelo bom comportamento do filho, mas também para poder ficar mais tempo junto do garoto. Em junho de 1986, surgiu a oportunidade. Era o mês em que se comemorava o dia do santo padroeiro do menino, de modo que parecia a data perfeita. Andrés precisava fazer um carregamento de ácido sulfúrico, um detalhe que seria importante mais para frente, para Bilbao, em seu caminhão-tanque. Ele convidou o restante da família a acompanhá-lo, e todos concordaram com entusiasmo. Juan Pedro contava então com 10 anos de idade, tinha 1,55 m de altura, pesava 65 quilos, tinha olhos castanho escuros e cabelos pretos. Em torno das 19 horas do dia 25 de junho de 1986, os pais e o filho partiram de Los Cánovas, distrito da cidade murciana de Fuente Álamo. Transportavam, no caminhão-tanque Volvo F12 de Andrés, uma carga de 23 mil litros de ácido sulfúrico, com 98 graus de pureza. Ao contrário do veículo que pertencia a Andrés, o ácido era de propriedade de uma empresa petroquímica espanhola, que iria utilizá-lo em uma de suas indústrias em Bilbao. Ao longo do caminho, eles fizeram várias paradas. A primeira delas foi para reabastecer o caminhão e tomar uma refeição no Café Venta del Olivo, a poucos quilômetros da cidade de Cieza, ainda no distrito de Múrcia. A segunda parada foi feita à 00h12 na cidade de Las Pedroñeras, já na província de Cuenca, um pouco mais ao norte. Ali, o caminhão foi estacionado na área de lazer e os trabalhadores do posto de gasolina relataram mais tarde que tinham visto Juan Pedro e Carmen cochilando no caminhão, enquanto Andrés ia ao banheiro. Depois de um tempo, o caminhão retomou a viagem pela rodovia nacional 301. Era madrugada e quase não havia tráfego, de modo que a família logo chegou a Madrid. Quase às 3 da manhã, o caminhão parou novamente, dessa vez no posto de gasolina de Los Angeles, na entrada da capital espanhola. A quarta parada se deu 2h30 mais tarde, às 5h30 da manhã, já do dia 25 de junho, em um bar de beira de estrada chamado Mesón El Maño. Ali, Andrés e Carmen, os pais, pediram café para eles e Juan Pedro pediu leite e biscoitos. Os atendentes mais tarde relatariam não terem notado sinais de ansiedade ou angústia
nos rostos dos familiares. O garçom Felipe Alhambra testemunhou o caminhão partir logo após o café da manhã. Ele se lembrava bem do menino e o descreveu posteriormente com bastante riqueza de detalhes, explicando que tinha ficado surpreso pelo fato de Juan Pedro estar usando um suéter em um dia de muito calor. O conjunto de roupas, que incluía calças vermelhas chamativas, tinham parecido bastante estranhas e despropositadas para o garçom. Às 6 horas, o caminhão dirigiu até Somosierra, um desfiladeiro localizado ao norte de Madrid. Então, nesse momento, algo surpreendente e também aterrorizante aconteceu. Inesperadamente, o caminhão acelerou a uma velocidade de 140 km por hora. Isso em uma estrada montanhosa e cheia de curvas, conhecida como a Nacional 1, onde a velocidade permitida para veículos menores e mais ágeis era de 90 km por hora. Em uma velocidade tão alta e imprudente para a pista, o caminhão capotou no quilômetro 95, em um acidente que envolveu outros 4 veículos. E você vê aí uma foto real do caminhão de Andrés capotado. O tanque do veículo rachou com o choque e um jorro de ácido sulfúrico atingiu o asfalto e o gramado à beira da estrada. Sendo um líquido inflamável, a situação era potencialmente desastrosa. Quando a equipe de resgate chegou, buscou logo neutralizar o ácido, espalhando no local 15 mil quilos de cal. Isso não apenas preveniu um acidente de proporções históricas, como impediu que o ácido escorresse ainda mais e poluísse o rio Duraton, que corria à beira da rodovia. Depois que a segurança do perímetro foi assegurada, os policiais começaram a examinar a cena do acidente. 2 cadáveres foram encontrados no caminhão capotado. Os corpos de Andrés e Carmen, os pais. Até aí, a polícia não considerava, além do medonho acidente em si, nada de anormal. Mas isso mudou quando, pouco tempo depois, a mãe de Andrés fez uma ligação para as autoridades. Ela tinha visto a cobertura do acidente pela televisão e informou que seu neto, Juan Pedro, também estava no veículo. Os policiais ficaram chocados ao ouvir a voz da avó em lágrimas. Abre aspas. Por favor, me diga que pelo menos meu neto está com saúde. Fecha aspas. Os detetives começaram então a examinar a cabine, mas a criança definitivamente não estava lá. Entretanto, havia diversos objetos que confirmavam que o menino estava sendo transportado ali, como uma fita cassete com canções infantis e roupas também infantis. Os policiais revistaram todo o caminhão e fizeram uma extensa busca nos arredores, no acostamento e na mata que cercava a rodovia. O corpo de Juan Pedro nunca foi encontrado. Nesse caso, a explicação mais óbvia é também a mais errada. Muito se especulou que o corpo do menino teria sido corroído pelo ácido, mas isso teria sido impossível, segundo a perícia. Em primeiro lugar, para que houvesse a total ou quase total corrosão de um corpo, o cadáver teria que se manter imerso no ácido, como em um tanque ou em uma banheira por algumas semanas. Isso jamais seria factível em uma rodovia. E ainda assim, restariam vestígios, resíduos de osso, dentes, botões, o resto de um zíper, enfim, algum indício fatalmente resistiria à ação do ácido. E nenhum único resquício de Juan Pedro ou de suas roupas foi encontrado naquele momento. A corrosão do cadáver era uma explicação tão simplista quanto errada. Os corpos dos pais de Juan Pedro, por exemplo, não exibiam quase nenhum ferimento provocado pelo ácido. Assim, a perícia descartou a teoria de imediato, considerando-a absurda. Então, o que aconteceu com Juan Pedro? Tudo indicava que o menor não estava dentro do veículo no momento do acidente.
Os familiares, desde o início, expressaram seu aborrecimento com as investigações. Abre aspas. Não foi devidamente investigado então. Foram 2 anos vitais, com muito pouca atenção, para nos ajudar em nossa busca, fecha aspas. Comentou Juan Garcia Legaz, porta-voz da família. As subsequentes descobertas dos investigadores tornaram o caso ainda mais enigmático. Os dados fornecidos pelo tacógrafo mostraram que o veículo fez nada menos que 12 paradas durante a subida de Somosierra. As paradas tinham sido feitas em um curtíssimo intervalo de 20 minutos, ao longo de apenas 16 quilômetros, e tinham levado, em média, entre 10 e 15 segundos. Isso, por si só, já seria um grande mistério, mas tudo ocorreu em um lugar onde não havia locais próprios para descanso ou abastecimento, apenas matas e rios. Todos esses detalhes deixaram as explicações ainda mais enigmáticas. Vamos lembrar que, nos primeiros 520 quilômetros de viagem, que havia durado cerca de 11 horas, o caminhão tinha parado apenas 4 vezes. O que havia acontecido em Somosierra para mudar tão abruptamente esse padrão? Posteriores perícias realizadas no veículo concluíram que os freios não estavam funcionando bem no momento do acidente. Isso poderia explicar as constantes paradas, uma tentativa de Andrés para consertar os freios. Mas a pergunta persiste: por que essas tentativas demoraram apenas entre 10 e 15 segundos? Se havia preocupação real com a segurança da família, por que não dedicar mais tempo à tentativa de conserto? Ou então solicitar ajuda? Não fazia sentido. Após a última parada, a mais longa, de 22 segundos, o caminhão finalmente saiu do controle e o acidente aconteceu. Segundo uma teoria, durante esses 22 segundos, a criança teria sido sequestrada, o que explicaria sua ausência no momento do acidente. Uma teoria alternativa dizia que Andrés escapou da perseguição de desconhecidos que tentavam sequestrar o menino, mas que o garoto tinha sobrevivido ao acidente e então sido sequestrado. Isso explicaria por que ele estava dirigindo a 140 km por hora. Entretanto, de acordo com vários especialistas, o menino não poderia ter sobrevivido a um acidente tão grave. Devido à velocidade do caminhão e à maneira como ele capotou, seria muito difícil encontrar sobreviventes em meio aos destroços. Os próprios pais de Juan Pedro haviam morrido instantaneamente. Então, quais evidências restavam? Após o acidente, o caminhão foi transportado para o município de Colmenar Viejo, em Madrid, onde passou por uma nova busca. Após várias horas de trabalho dentro da cabine, a polícia finalmente encontrou um novo vestígio de Juan Pedro: a sola de borracha azul de um de seus tênis. Foi a única pista encontrada do menino, além das roupas e das fitas de músicas infantis localizadas na primeira busca. O caso parecia insolúvel e ficou durante 1 ano sem qualquer tipo de avanço. Depois desses 12 meses, após uma terceira busca no caminhão, foi localizado dentro do tanque do veículo um compartimento secreto contendo heroína. A partir daquele momento, a investigação deu uma guinada, com a polícia partindo do princípio de que Andrés estaria envolvido em uma rede de tráfico de drogas. Algo que a família negou, notando, abre aspas, Andrés não se envolveu voluntariamente no referido negócio, fecha aspas. Os empresários que compraram ácido também não acreditavam que Andrés tivesse nenhuma ligação com qualquer questão de drogas ou contrabando. Algumas pessoas, porém, começaram a especular que ele poderia ter sido pressionado e que, posteriormente, a criança teria sido detida para garantir o pacto. Andrés, que sabidamente tinha muitas dívidas, poderia ter aceitado o acordo.
Eles podiam levar a criança com ameaças de forçá-la a fazer algo que ele não queria. Talvez o tenham forçado a transportar a carga, sequestrando a criança até que a mercadoria chegasse a Bilbao, chegou a admitir um dos empresários da petroquímica. Opinião também compartilhada por Juan, o porta-voz da família. Abre aspas. Perto do local do incidente havia um posto de controle policial. É claro que os traficantes, acobertados por policiais corruptos, obrigaram o caminhão a parar e levaram a criança como refém, obrigando circunstancialmente o pai a transportar as drogas. Fecha aspas. Assim, a possibilidade de que Juan Pedro tivesse sido sequestrado começou a crescer com o passar dos meses. A polícia investiu seus recursos e energias na investigação dessa hipótese. Desde o início, ficou muito claro para nós que o menino não estava no caminhão. A criança estava em outro veículo, pois os traficantes o levaram como fiança contra a vontade do pai, insistiu o oficial da Guarda Civil Espanhola, José Luís Pardos, encarregado da operação de resgate e busca do menino. Entretanto, após meses de investigação, não se pôde comprovar a ligação de Andrés com o tráfico de drogas, muito menos a teoria do sequestro do menino por traficantes. Essa linha foi, por fim, completamente abandonada. A polícia nunca soube explicar, porém, a presença da heroína no compartimento secreto do caminhão. Outras teorias surgiram. Várias testemunhas alegaram ter visto o menino entrar em uma van de cor branca, da marca Nissan Vanette, momentos antes do acidente, durante uma das inesperadas paradas do caminhão. Ele foi acompanhado por duas outras pessoas, um homem de meia idade, que falava com um sotaque aparentemente estrangeiro, e uma mulher loira. Uma teoria dissidente dizia que a abordagem teria se dado após o acidente, e que a loira teria buscado o menino dentro da cabine do caminhão, alegando ser uma enfermeira. Essa segunda hipótese, porém, era minoritária e foi descartada devido à impossibilidade do menino ter sobrevivido ao acidente. Simultaneamente, a família também começou a receber ameaças telefônicas de uma suposta rede criminosa. Abre aspas. Eles sabiam que enquanto não soltassem a criança, não haveria testemunhas que pudessem denunciá-los. Pedimos que a polícia grampeasse os nossos telefones, que investigassem os donos de vans brancas da marca Nissan Vanette e levantassem outras informações. Tudo isso sem qualquer resultado, sem qualquer ajuda. Fecha aspas, comentou Juan, o porta-voz da família. A polícia nunca comentou a fundo essa hipótese, apenas declarou, após alguns meses, que a teoria tinha sido descartada pela investigação. Por um tempo, nada mais foi ouvido de Juan Pedro, até que, no final de 1987, o dono de uma autoescola em Madrid disse aos policiais que uma senhora cega de origem iraniana entrou na sua empresa e pediu um carro para levá-la para a Embaixada dos Estados Unidos. O dono da autoescola disse que a empresa não prestava aquele tipo de serviço. O detalhe mais perturbador, porém, foi que um menino de cerca de 10 ou 11 anos acompanhava a senhora como guia. Ele tinha sotaque de Múrcia e estava aparentemente desorientado. O dono da autoescola estava convencido de que o menino era Juan Pedro e reportou o ocorrido às autoridades. Além disso, ele insistiu que a mulher mais velha foi apontada por algumas testemunhas do acidente. Eles diziam que ela estaria esperando na van para onde o menino tinha sido conduzido pelo homem estrangeiro e pela mulher loira para ser sequestrado. A polícia investigou o ocorrido, mas não chegou a qualquer conclusão. Todos os caminhos pareciam se revelar becos sem saída. Inúmeras hipóteses foram levantadas desde então.
a de que a criança teria sido ejetada pela janela durante o capotamento, a de que o menino teria sobrevivido e ido lavar os ferimentos do ácido no rio, quando teria então sido levado pela correnteza, a hipótese de fuga, enfim, todos os desfechos possíveis e imagináveis foram comentados. A investigação oficial, porém, não chegou a qualquer conclusão, e até hoje, o destino de Juan Pedro é um dos grandes mistérios que assola a Espanha. O único fato que tanto a polícia quanto a família concordam é que o menino não estava presente no momento do acidente. A família de Juan Pedro nunca poupou esforços na busca pelo menino desaparecido. Eles afixaram nada menos que 85 mil pôsteres nas ruas, especialmente nas fachadas de escolas, serviços municipais e correios. Também contrataram um conhecido detetive particular na Espanha, Jorge Colomar, especializado em encontrar pessoas desaparecidas. Nada disso, porém, infelizmente, trouxe qualquer resultado. Alguns anos após o ocorrido, a Interpol veio a público anunciar que o caso ainda estava aberto a novas pistas vindas do público e que aquele era provavelmente o caso de pessoa desaparecida mais misterioso da história da Europa. É possível que apenas conheçamos o destino de Juan Pedro caso alguma alma arrependida se apresente para relatar o que aconteceu, ou se alguém acidentalmente topar com um cadáver nas proximidades de Somosierra. E você? O que você acha que aconteceu com Juan Pedro? Eu quero saber sua opinião, deixe aí nos comentários. É um caso bastante misterioso, é um caso para o qual não há respostas oficiais, mas eu gostaria de saber a opinião de todos. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.